Olá, meus amigos do canal 2 a 1 aqui no Tem Empate. Um forte abraço a todos vocês. A partida entre Juazeirense e Sport, válido pela Copa do Brasil, primeira fase, tem muitos panos para manga, muitos debates, muita discussão e opiniões também. A opinião que eu vou dar é uma opinião minha e, é evidente, respeitosa ao Juazeirense e respeitosa também ao Sport de Recife. É claro que a opinião que eu vou dar agora, ela não vai agradar a todo mundo, vai agradar uma parte e a outra não. E eu sei que você, nos comentários, será também educado e respeitoso com relação a isso, porque envolve paixões. Envolve a paixão da torcida do Sport e também envolve a paixão da torcida da Juazeirense e da galera de Juazeiro também, que estava torcendo para a equipe da sua cidade. Meus amigos, o que aconteceu ontem foi triste para o futebol nordestino, triste para a história da Juazeirense e triste também para a história do Sport. Não há vencedores na partida de ontem. Ontem só ficou a vergonha. Ontem só ficou a lamentação. Por quê? Na realidade, uma partida de futebol ela tem que ser lícita, sem interferência externa. É no campo que se resolve. E os jogadores da Juazeirense resolveram no campo. Estavam vencendo a partida por 3-2 em uma partida histórica para a agremiação juazeirense. Juazeirense abre o placar, o Sport vira e depois a equipe de Juazeiro vira o jogo novamente, empatando e virando. Uma partida histórica para o Juazeiro. Havia necessidade de interferências, havia necessidade de se acionar o sistema de irrigação, havia necessidade de fazer com que as bolas desaparecessem. Meus amigos, isso foi um desrespeito aos atletas da Juazeirense que estavam jogando e conquistando o resultado no campo. Os jogadores da Juazeirense não precisavam do que aconteceu. A questão da queda de energia, que deve ser provada se foi proposital ou não, está sobre julgamento. Eu acho que deve-se haver por parte da Juazeirense um posicionamento com relação ao que aconteceu. E um posicionamento de imediato e comprovado. Mas o fato de sumir bolas, por exemplo, quem sumiu com as bolas? O fato de ligar o sistema de irrigação por 2 vezes, quem ligou o sistema de irrigação? A gente sabe que isso são ações humanas. A luz, a energia, o sistema de iluminação do estádio, aí já é uma outra história. Aí tem que se provar de fato o que aconteceu. Pode ser um erro mecânico. Agora, é claro que foi muito estranho estas ações, que, volto a repetir, não ajudaram a equipe da Juazeirense. E há reincidência no jogo contra o Vasco da Gama. Coitado dos jogadores que se esforçaram tanto para conquistar o resultado e acabou que esse resultado ficou manchado pelas ações que aconteceram fora do campo. Ao Sport de Recife também ficou manchado o jogo para a própria agremiação Sport, porque desistir do jogo, sair do jogo, não foi uma atitude louvável pela história do Sport de Recife. O Sport tem uma história e mesmo estando perdendo o jogo, tinha que terminar a partida, até porque o juiz chamou para que a galera pudesse voltar a jogar. Então o tamanho do esporte, a tradição do esporte no futebol brasileiro não permitia a tamanha atitude de não querer mais retornar para o jogo. Faltavam ainda 5 minutos e o esporte sim poderia empatar a partida e conquistar a classificação. Mas é claro que ao mesmo tempo a Juazeirense também poderia em um contra-ataque fazer o 4-2. Seriam 5 minutos para se decidir a situação. Lembrando, o Sport estava perdendo o jogo no campo. Não foi sistema de iluminação que fez gol, não foi sistema de irrigação que fez gol, não foi gramado que fez gol, não foi a falta de bola que fez gol. Quem venceu o jogo, estava vencendo o jogo, foi os jogadores da Juazeirense. E o Sport poderia empatar ou tomar um outro gol. Isso daí é uma situação que o campo iria dizer pra gente. Mas de qualquer forma, a atitude da Juazeirense como agremiação não foi correta. A atitude do Sport também não foi correta em desistir do jogo e ficou, infelizmente, aí este gosto amargo de você não ter o final da partida, que poderia ser histórica para a Juazeirense e também para o Sport, que poderia criar uma situação de gol e se classificar em um momento também
épico com todas as adversidades que os próprios jogadores do esporte encontraram, porque foi uma partida de nervos à flor da pele e havia de fato interferência. Você está jogando bola, daqui a pouco sobe o sistema de irrigação. Você vai bater um lateral, cadê a bola? O Gandula olha para você, a bola sumiu. É claro que isso também iria tornar o jogo para o esporte um jogo épico caso ele conquistasse ali o empate e passasse de fase. Então, na minha visão, os jogadores não tem nada a ver com isso, eles estavam lá para jogar e seguiram ordens. O Sport de Recife, com certeza, os jogadores seguiram ordens da diretoria, de quem é responsável pelo esporte, porque o jogador estava ali para jogar. O juiz afirma em súmula que estava pronto para reiniciar a partida, ele julgou que a partida poderia ser reiniciada, ele esperou todo o tempo necessário, mas o Sport não quis mais retornar. O Juazeirense estava lá pronto para o retorno do jogo, isso é bom mencionar. A Juazeirense estava lá para jogar. Quem não quis jogar, após o juiz chamar, os capitães chamarem a equipe para jogar, foi o Sport. E aí, meu irmãozinho, a equipe do esporte, a diretoria do esporte, a presidência do esporte tem que entender o seguinte: futebol é formado por regras. Eu até anotei aqui. Futebol é formado por regras e o juiz, ele é o responsável por preservar estas regras. Nós temos que entender que a autoridade é o juiz. Então, se o juiz achou e observou que dava para jogar, o esporte tinha que acatar. Até então, no momento do jogo, com todas as adversidades que eu comentei, o esporte tinha razão de ficar chateado, tinha razão de ficar indignado. Ele poderia sim, e era direito do esporte, reclamar na CBF ou qualquer órgão jurídico esportivo que seja. Mas a partir do momento que ele desiste do jogo, informado na súmula do árbitro, aí o esporte passa a perder a razão também. O ideal, e não está na regra com certeza, é que tanto a Juazeirense quanto o esporte não passassem de fase. E aí, infelizmente, os jogadores que se esforçaram tanto no jogo seriam penalizados. Mas a tendência, por conta da saída do esporte do jogo, ainda faltavam 5 minutos, a tendência é que o esporte permaneça sem passar pela terceira vez de fase, na primeira fase inclusive, da Copa do Brasil, e a Juazeirense siga para a segunda fase. De qualquer forma, não há vencedores nessa partida, a partida ficou de fato manchada, historicamente, em termos também de desrespeito às regras, desrespeito ao torcedor, desrespeito aos telespectadores que não torcem nem para a Juazeirense e nem para o esporte, mas estavam lá para entreter, desrespeito à televisão, à rede de televisão que transmitia. O jogo foi transmitido para o Brasil todo através do Sport TV. Então, foi uma partida para ficar esquecida do cenário nacional, mas sempre lembrada por aqueles que querem sim refletir sobre o futebol nordestino. O futebol nordestino não pode passar por isso. Isso é coisa de futebol de várzea. O que aconteceu é futebol de várzea. E aí cai em descrédito o nosso futebol? De jeito nenhum, né? Então está na hora da Juazeirense se posicionar com relação ao fato, do esporte também se posicionar e pedir desculpa ao seu torcedor, porque a retirada do esporte não foi uma atitude correta. Claro que tem torcedor do esporte que vai julgar, e eu respeito, vai dizer, não, era para sair mesmo, não aceitamos isso. Mas, meu amiguinho, o esporte é tradicional e tradição não se conquistou dessa forma. A história do esporte é muito bela para simplesmente abdicar do resultado. Mesmo que perdesse, mas iria até o fim. Sabe por quê? Ia sair com razão de protestar. Mas agora que desistiu, agora, meu irmãozinho, não sei não, viu? Mas a súmula tá aí dizendo, deixa eu pegar a câmera aqui, deixa eu acionar aqui, deixa eu pegar a câmera para ler. O vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas eu vou pegar um pouquinho da súmula aqui do árbitro para fazer a leitura aqui em loco da súmula da arbitragem. Um pedacinho aqui, Cadê o que diz o árbitro, né? O que falou o árbitro aqui, Olha o que o árbitro disse em súmula. Aguardei mais 20 minutos para ver se a condição melhorava, o que não aconteceu. Novamente conversei com os capitães das equipes e informei que a partida seria reiniciada em 10 minutos, já que para mim, árbitro, a iluminação era suficiente. Ele é autoridade e preservador das regras. Solicitei que comunicasse suas equipes que havia condições de jogo. Transcorridos estes 10 minutos, me posicionei com a equipe de arbitragem no campo de jogo para reiniciar
os 5 minutos restantes da partida. A equipe mandante posicionou-se prontamente para o reinício, a equipe mandante, Juazeirense, porém a equipe visitante negou-se a posicionar para o reinício da partida. Assim dirigi ao banco de reservas onde a equipe se encontrava e fui informado pelo capitão, Sr. Patrick Cabral, que a equipe não retornaria para o início do jogo. Diante da negativa do Sport em não retornar à formação para o reinício do jogo, informei a todos que por esse motivo a partida estava encerrada. Pois é, meus amigos, canal 2-1 aqui não tem empate. Na minha opinião, ninguém está certo nessa história, só o árbitro que preserva as regras e também a sua autoridade. Beleza? Então vamos seguir aí caminho. Acredito eu que o Sport, mesmo colocando a ação na justiça, não irá passar por conta da sua desistência. Forte abraço.